Olá, pessoal! Nessa semana veremos os componentes de um diagnóstico ambiental, sobretudo os do meio físico. Os do meio físico compreende basicamente as grandezas de ar, água e solo. A caracterização desses aspectos dentro dessas grandezas dependerá do objetivo do seu estudo. Por exemplo, se você vai trabalhar com a caracterização de um empreendimento, você vai fazer o diagnóstico e esse empreendimento trabalha com culturas agrícolas, você vai caracterizar tudo que o empreendimento pode impactar e tudo o que pode influenciar na produção desse empreendimento. Se você vai trabalhar com um posto de gasolina, todos os aspectos que você vai caracterizar dentro do meio físico são os que poderão ser impactados ou o que poderão impactar na produção desse posto de gasolina. Então aqui eu tenho um exemplo de uma área um pouco mais agrícola que era para a produção de etanol no norte do estado. Dentro do meio físico, como eu já tinha comentado, caracterizou-se os recursos atmosféricos, que é a parte do ar. Na área de influência direta do estudo, o que trata-se da parte de ar é a influência de até o alcance das emissões do material particulado ou de gases emitidos por esse empreendimento. Então, se solta alguma pluma de fumaça, algum material particulado, até onde for esse material particulado será a área de influência direta. E aí então serão caracterizados esses recursos atmosféricos, ou melhor, essa parte de ar dentro da área de influência direta. Se no seu estudo tiver algo relacionado à emissão de material particulado, você deverá caracterizar isso também. Quanto à parte de solo, caracteriza-se como, por exemplo, solo, geologia, geomorfologia, a parte também de degradação do solo. Então, a área de influência direta do estudo deve compreender toda a área utilizada ou, pelo menos, influenciada diretamente pelo empreendimento ou efetivamente ocupada. Até onde vai os alcances diretos do efeito desse empreendimento, até onde pode ir o efeito dos pesticidas, o efeito dos armazéns, o efeito de alguma contaminação direta, como eu já vinha citado, um posto de gasolina, a contaminação do solo por esse posto pode ir até onde? Ou, por exemplo, a contaminação da água subterrânea pode ir até onde? Então, será a área de influência direta, dentro dela, a parte de solos. Como eu tinha citado, esse empreendimento é um empreendimento sucro-alcooleiro no norte do estado, então aqui é a área industrial do empreendimento, ou seja, a ADA, área diretamente afetada. A área de influência direta é a área ocupada pela plantação de cana, então seria essa parte aqui agora em cor de linha preta, e a área de influência indireta seria algo um pouco maior aqui. Então serão caracterizados aqui dentro os três meios que eu já havia falado, o meio físico, biótico e antrópico. Por enquanto, agora nós só veremos o meio físico, e dentro do meio físico, e essas grandezas de ar, água e solo. Dentro da parte de água, caracteriza-se como, por exemplo, os recursos hídricos. Seu empreendimento, ele vai consumir água? Qual é a vazão do curso d'água que passa ali próximo? Quais são os rios que passam ali próximo? Quais são os cursos d'água que atravessam a localidade, ou seja, quais são os cursos d'água que estão a jusante do seu empreendimento, que poderão sofrer uma influência direta. Só lembrando que vocês terão que caracterizar dentro da área de influência direta e a área de influência indireta ar, água e solo.
Então, como por exemplo, a parte de recursos hídricos, a área industrial, como eu tinha comentado, ela fica mais ou menos por aqui. Então, todos os recursos hídricos que estão a jusante dela, que poderão ser impactados aqui, ó, são de área de influência direta. Os demais que estão a montante são recursos hídricos que possuem influência indireta. Dentro do meio físico, a gente pode caracterizar também a parte climática, se essa sofrer influência do empreendimento ou influenciar na produção dele. Caso contrário, se o seu trabalho não sofrer influência ou não influenciar a parte de clima, nem faça a caracterização. Talvez pode ser colocado só para acrescentar mais informações e caracterizar de modo geral. Tá? Então, alguma das formas de metodologia vocês poderão buscar nos sites do INCAPé, em artigos, na parte da Embrapa também, sobre a caracterização climática da região de estudo. Sobre a qualidade do ar também, poderá sofrer alguma influência a qualidade do ar? Se sim, faça a caracterização dela. A parte de ruídos, a parte geológico, geotécnico, geomorfológico, hidrogeológico, tudo isso aí poderá ser caracterizado. Temperatura, a temperatura média ali da região, tá ok? A parte de pluviometria e regimes de chuva, se essas poderão ser influenciadas ou influenciar na produção, como eu já havia falado. Aqui um outro exemplo, aqui o mapa de Zoieta do Espírito Santo. Se o seu empreendimento for localizado no Espírito Santo, você vai citar a caracterização da região. A parte de ventos, se o vento for um precursor do transporte dos materiais particulados, você deverá caracterizar a origem, direção dos ventos, porque poderá ocasionar o efeito, principalmente dentro da área de influência direta. Evapotranspiração, se essa influenciar na produção. Balanço hídrico de modo geral, porque aqui demonstrará quais são as épocas do ano em que há uma evapotranspiração maior do que uma precipitação. Bom, indo lá para o trabalho de vocês, vocês farão o diagnóstico do meio físico, sobretudo nas grandezas, como eu já tinha falado, de ar, água e solo. Vocês poderão usar imagens aéreas de satélite, como por exemplo a imagem do site i3Geo, Google Earth, etc. Poderão fazer as delimitações das áreas de influência e os meios ali dentro, como por exemplo o meio físico. E dentro do meio físico da área de influência, vocês poderão optar também para citar o ar, água e solo, dentro da área de influência direta e dentro da área de influência indireta. Então aqui, ó, dentro da área de influência direta, meio físico, água é um exemplo, ar, solo. Área de influência indireta, meio físico, ar, água e solo. Vocês deverão utilizar o mesmo grupo das práticas ambientais supervisionadas. De preferência, pessoal, todo mundo tem que anexar esse arquivo aqui com a resolução do exercício, que poderá ser feita na forma de imagem ou descrita aqui embaixo, e enviar via PDF ou imagem no Moodle, porque eu já tive problema de receber em Word e o sistema não reconhecer. Não entendi o que aconteceu, mas deu muito trabalho para mim. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp e a gente pode marcar um momento para discutir pontualmente os temas de TCC de cada um de vocês. Obrigado e até mais.